Boa noite, povo de Deus. Sidney, quanto tempo, amigo? Tudo bem com vocês? Graça e paz. Esperar o povo entrar só mais um pouquinho, só alguns segundos. Carol do Pará, Marina de São Paulo. Ih, já perdi um monte de gente. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite. Carlos Eduardo, a Arla, o Emerson, que é de Petrolina, seminarista de Petrolina. Tudo bem, tem gente na lista de transmissão, gente, tem gente de 13 estados. 13 estados. Tudo bom, Emerson? Graças a paz. A Cleo, que é de Catundá, se eu não me engano, no Ceará. E mais um monte de gente que eu perdi, já não consigo mais acompanhar. Vamos rezar. Essa live eu acredito que vai ser um pouquinho corrida, porque, como eu disse, eu me empolgo e acabou que foi um pouquinho grande, né, o texto. Então eu vou tentar contemplar todo o texto, falar da forma mais clara assim possível, né? Mas eu vou tentar ser breve e não passar das 10. Talvez eu passe um pouquinho, me perdoem, não fiquem com raiva de mim por causa disso, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagrando esta palestra e toda esta formação e todo este retiro e todas as pessoas que estão acompanhando, consagremos a Virgem Maria, Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos o teu auxílio, Espírito Santo, nesta noite de retiro, nesta noite de pregação sobre a vida de santidade, sobre o Evangelho, sobre a obra de redenção de Jesus Cristo. Pedimos o teu auxílio, Espírito Santo, para que venha aos nossos corações, abra os nossos corações e infunde toda a tua graça, infunde o teu fogo e o teu amor em nós, Senhor, para que crie em nós um desejo ardente de santidade, um desejo ardente de evangelizar em todas as nações e formar discípulos a Ti, Senhor. Cria em nós, venha ao nosso coração, Senhor, dai-nos a graça da humildade, dai-nos a graça da caridade, da bondade, da perseverança, dai-nos todas as virtudes, Espírito Santo. Pedimos o teu auxílio, Senhor, vem em nosso auxílio, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, amigos, irmãos, pessoas que eu não conheço pessoalmente, que me encontraram nas redes sociais e estamos juntos nesse retiro, eu gostaria de falar primeiramente que, se você ainda não entendeu o que isso é um retiro, entenda, porque nós estamos vivendo um retiro sério, muito sério, e que já começaram algumas provações, principalmente, assim, da minha parte, provações por parte de outras pessoas que partilharam comigo de ontem para hoje, pessoas que mandaram, não foi só uma ou duas pessoas, mais pessoas mandaram áudios chorando, dizendo que foi um momento muito difícil, né, de ontem para hoje, desde a primeira palestra. Pessoas que se sentiram um verdadeiro vazio, né? Então, entendam que é um momento de provação, porque a gente está entrando em um retiro onde a gente está tratando sobre a santidade, sobre a obra de redenção de Jesus, como evangelizar da melhor maneira, buscando a santidade. Então, o inimigo, ele não deixa isso barato, né? E tudo precisa ser provado para ser aprovado. Então, nós estamos iniciando um retiro sério. Aquelas pessoas que têm esse propósito de fazer essa formação integralmente, vai perceber que, na verdade, são palestras e formações de uma espiritualidade muito séria, que envolve toda a nossa vida. Então, desde já, se você está disposto a fazer essa formação mesmo, né? Fez a primeira palestra, está fazendo a segunda, quer fazer as outras,
mantenha uma séria vida de oração nesse momento, mantenha uma verdadeira inclinação à oração, tá certo? Nós, para iniciar, dar o pontapé essa palestra, eu vou tentar não me reter muito, porque, como eu disse, está um pouquinho longo, eu vou tentar não me reter muito, mas eu gostaria de falar primeiramente sobre a humildade. O que eu vou falar hoje é o quanto Deus quer as obras. Por que Deus quer as obras? O que são as obras? Então, Deus escolheu discípulos e voltou para o paraíso, Jesus Cristo, através da ascensão. E Ele escolheu discípulos para continuar a obra de redenção. Para continuar, para nós, os apóstolos, nós, discípulos de Jesus, nós somos cooperadores dessa obra de redenção. Nós evangelizamos, nós convertemos as pessoas, nós vamos ao encontro, levar a palavra de salvação. Obrigado, Cláudia, por me lembrar de fixar o tema, já esqueci de novo. Segunda parte, formação espiritual. Obrigado. Então, Jesus ele escolheu seus discípulos para continuar essa obra de redenção que é de Jesus, não é nossa. A obra de salvação da igreja, a igreja católica não é nossa, é de Deus. Então, nós apenas somos cooperadores, nós somos trabalhadores, operários, nós obedecemos. Nós somos servos da igreja, nós somos servos dessa obra de redenção. O que faz Jesus escolher discípulos? O que faz Deus escolher esses discípulos? Aquilo que Maria disse: eis que o Senhor olhou para a humildade de sua pobre serva, desde agora todas as gerações, e por isso fez em mim maravilhas, desde agora todas as gerações hão de proclamar-me bem-aventurada. Então, o Senhor tem um critério para escolher seus discípulos, seus apóstolos: a humildade, a pequenez. Olha por que Jesus escolheu Pedro para ser o chefe da igreja, para ser aquele que detém as chaves do reino dos céus. Pedro era um pobre e velho pescador, e Deus deu a ele a chave do reino dos céus, a hierarquia, o grau mais importante da igreja, o primeiro papa. Então ele era um pobre pescador. O Senhor vai ao encontro dos mais humildes, e um pobre pescador fracassado, porque Pedro não estava pescando nada. Então imagina ali a situação de desespero, de meu Deus, eu não estou conseguindo nada. Então, ainda mais um pescador fracassado. Ele tinha doutores da lei, tinha tantas pessoas mais qualificadas, e Deus escolhe Pedro. Os doutores da lei, eles ali conheciam a lei, mas lhes faltava uma coisa: a humildade. Eles eram os fariseus, aqueles que andavam com a lei na testa, cobrando dos outros e não cobravam a si mesmo. Então, essa falta de humildade fez com que Deus não os escolhesse. Deus sempre escolhe os mais humildes. Deus sempre escolhe os mais fracos, os mais frágeis. Então, não ache que você é indigno de ser um servo, ser um apóstolo de Deus. Pelo contrário, quanto mais você se considera indigno, mais Deus tem a certeza que você é suficiente para Ele. Então, tenhamos a clara certeza disso. A humildade é o que vai fazer Deus me escolher. Quanto mais eu for humilde. Agora, em que consiste essa humildade? A humildade é igual está na carta aos Efésios. Jesus, sendo de condição divina, Jesus sendo Deus, Jesus é Deus, Ele não se apegou à sua condição divina. Cristo, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas se fez homem como nós. E mais ainda, abraçou a morte. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todos os céus, acima de todos os anjos, acima de todos os poderes. Olha só, Jesus, sendo de condição divina, não se apegou à sua condição divina, se fez homem e mais ainda abraçou a morte. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Deus, que é Deus, se fez homem, se humilhou até a morte, quanto mais nós que somos homens pecadores. Às vezes Deus não se apegou à sua condição divina e a gente quer se apegar à nossa condição de pecador.
Para a gente entender o que é humildade, a gente precisa entender o que nós somos. Nós somos homens. Homens vem de humus. Humus quer dizer terra, quer dizer pó, quer dizer barro. Deus, quando criou Adão, ele pegou do barro e modelou. Ou seja, nós, essa nossa figura que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos modelou com suas mãos. Deus nos fez, mas nós, por essência, nós somos barro, porque quando a gente morre, a gente vira barro de novo, né? Então, na quarta-feira de cinzas diz: lembra-te que és pó e ao pó voltarás, né? Então, nós precisamos entender o que nós somos. Nós somos terra, nós somos pó. Se temos qualquer coisa bela em nós, foi Deus que nos deu, né? Se nós temos o dom da pregação, não é nosso, é de Deus. Se nós temos o dom de cantar, não é nosso, é de Deus. Então, se Cristo não apegou a sua condição divina, nós, muito menos nós, devemos nos apegar a qualquer condição que nós tenhamos. Então, primeira coisa, primeiro passo, primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é a humildade, a virtude da humildade. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser humilde, eu preciso ser humilde. E é por isso que a partir de hoje, no nosso retiro, além do texto diário que eu pedi, e pedi a insistência pela Santa Missa diária, né, tentar acompanhar a Santa Missa diária, eu vou mandar pelo PDF a ladainha da humildade. Será acrescentada também. É curta, não se preocupe não, viu? Mas lembre que a gente está em retiro, então é tempo de rezar. Então, a ladainha da humildade, para que a gente, se nós queremos ser apóstolos, nós temos que ter essa consciência da humildade, tá certo? Vamos ler aqui rapidinho o texto de Jeremias 1, eu mandei lá na lista de transmissão. Jeremias 1, a gente vai ler do versículo 4 ao 10 e depois vai ler do versículo 17 a 19, tá certo? Vou ler aqui bem devagarzinho. A palavra do Senhor foi-me dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar, antes mesmo de te fazer no ventre materno, eu te conhecia. Antes que você nascesse, antes que saísse do seio de tua mãe, eu te consagrei, e eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou ainda uma criança, porque a todo aquele que eu te enviar, você vai e você falará aquilo que eu te ordenar. Não temas diante deles, não tenha medo diante de ninguém, porque eu estou contigo para te salvar. Então o Senhor estendeu a mão sobre mim e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. E tu te cingirás, versículo 17, tu te cingirás os teus rins, se levantarás e dirás a todo aquilo que eu te ordenar. Não tenha medo deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eu te coloco hoje como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus príncipes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra ti, porque eu estou contigo para te libertar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esta é a meditação que teremos durante esses 2 dias até a sexta-feira, onde nós iremos começar uma outra meditação, tá certo? Olha a humildade de Jeremias. Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Não tenha medo, porque tudo que você falar será eu que vou colocar na tua boca. Não tenha medo, certo? Então, o tema da nossa palestra hoje é: as obras são desejadas por Deus. As obras são desejadas por Deus. Vamos lá, a gente meditou o Adão e Eva. Nós meditamos Adão e Eva na primeira vez, na primeira palestra,
em que o Senhor criou o mundo, fez aquela criação do mundo, o jardim do Éden, Adão e Eva, e eles pelo pecado, pela inclinação ao pecado, pelo engano, por não escutarem a Deus, escutarem a si mesmo, porque a fruta era atraente, eles perderam aquele jardim maravilhoso de belas árvores que o Senhor constituiu para eles, né, pela falta de vida interior. Então o Senhor teve a sua obra de redenção, que ele viu que não daria certo. Então o que ele faz? Deus ama tanto o mundo que entregou seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então ele mandou seu Filho para ser um novo Adão. Jesus Cristo veio, não se apegou à sua condição divina, se humilhou, veio aqui, se fez homem como nós e se humilhou ainda mais para ser um novo Adão. Ele morre na cruz e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele está criando uma nova criação, ele está criando um novo jardim do Éden, que não é mais o jardim do Éden, agora é o paraíso. Ele está restituindo a vida e a vida eterna, ele está fazendo a obra nova. Então Jesus está com a nova obra de redenção. Enquanto Adão deu o pecado para o mundo, Cristo deu a ressurreição, deu a vida eterna, deu a salvação. Então Deus enviou Cristo à humanidade, e ele veio pelo seio da Virgem Maria para reconduzir o povo de Deus para a vida eterna. Cristo é o protagonista da obra de redenção de Deus Pai. Deus Pai tem uma obra de redenção. Cristo é o protagonista. Quem salva é Cristo. Quem opera é Cristo. Quem faz é Cristo. Somente nele temos redenção. Somente nele, somente em Deus temos a salvação. Então, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar qualquer coisa, a gente não pode falar de si mesmo, a gente tem que falar de Deus, de Jesus, já que Ele é a obra de redenção. Mas acontece que muitos pregadores acabam querendo se exaltar, querendo mostrar suas qualidades, mostrar tudo aquilo que sabe, que pode. Então, é isso que nós vamos quebrar. Minha pretensão é quebrar esses falsos pregadores que falam de Cristo, mas de uma maneira que querem exaltar a si mesmo. Então, Cristo é o protagonista da obra de redenção de Deus Pai. Então Cristo, quando ele veio aqui na terra, para cumprir a sua missão de salvação, ele escolheu para si 12 homens, 12 discípulos. Esses 12 homens deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. O objetivo de Jesus escolhendo esses 12 homens é que eles continuem essa missão de Jesus. Continuar. São representantes. A obra é de Deus, mas ele escolhe 12 para que eles façam, para que eles expandam, enquanto Cristo volta para o Pai e esses homens sejam esses representantes de Jesus aqui na terra. Quando Jesus retornar à sua morada celestial, serão esses homens que continuarão a pregação do Evangelho, eles que continuarão o ministério de cura, eles que continuarão a conversão dos pecadores, eles que serão os dispensadores dos sacramentos, que são os sinais eficazes da salvação, o batismo, a confissão, a Eucaristia. São esses homens que vão continuar aquilo que Cristo começou. Eles serão Cristo na terra, serão uma presença viva. Esses homens, esses apóstolos, serão uma presença eficaz e sacramental, que Cristo está presente no meio de nós e nunca abandonou a sua igreja. Não somente pelo Espírito Santo Cristo está presente, mas está presente em cada discípulo ordenado, em cada fiel leigo. Cristo está presente em cada comunidade, em cada congregação, em cada ordem religiosa. São seus apóstolos. Por isso que esse livro que eu estou propondo, ele é a alma de todo apostolado, né? O nosso apostolado, a nossa continuação, a nossa missão de pregar, de anunciar a salvação, de anunciar Cristo. Serão por meio deles que Cristo estará presente em toda a terra até o final dos tempos. Do grego, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado à missão. Portanto, nós somos enviados a cumprir a missão de salvação que é de Cristo, não é nossa. Já falei e falo de novo. A missão de salvação é de Cristo. Ela é transferida a nós, ela é colocada em nós por dom. Então, Deus, ele nos escolhe e nos envia para fazer aquilo que é dele. Ele é o patrão, nós somos os servos, obedientes, humildes, pequenos, querendo obedecer a voz dele. Quando a gente voltar, dependendo da nossa intensidade de amor com que a gente obedeceu, é que ele vai nos coroar com os méritos, certo? A igreja está aqui no mundo para salvar almas. Nós somos corpo dessa igreja. Nossa missão é salvar almas, é dar salvação. Então, isso é a introdução geral dessa palestra, certo? Cristo é a obra de redenção. Cristo é a salvação, ele tem uma obra de redenção, ele
chama discípulos para que eles continuem essa obra de redenção dele. Esses discípulos são escolhidos pela sua humildade e eles vão ser apenas obedientes, vão apenas fazer aquilo que o Senhor mandou. E aí lá em Mateus 28, desse versículo 18 a 20, não precisa abrir a Bíblia, se você está com a Bíblia aí, Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dá um amém aí nos comentários. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor manda seus apóstolos, seus enviados, os seus discípulos, os seus servos, a uma missão muito difícil: ir por todas as nações e ensinar o que Jesus ensinou. Mas Ele lhes dá um conforto: estará conosco todos os dias até o final dos tempos. Cristo nunca nos abandona, Cristo nunca abandonou a igreja. Até hoje Cristo está presente no meio de nós, dando continuidade à sua missão de salvar almas. Cristo é o Senhor da obra, então nós não podemos tirá-lo desta obra, né? Como eu falei na live passada e falo de novo, aquela palavra que eu disse que até o santo Jonas Abib, né? Mas o padre, o Monsenhor Jonas Abib, às vezes a gente se preocupa demais com a obra e esquece o Senhor da obra, né? Cristo está conosco todos os dias, a igreja tem por obrigação salvar almas, mas a gente se preocupa às vezes mais em fazer aquilo que a gente quer e não o que Cristo quer. Para se dedicar à salvação das almas, primeiramente eu preciso me dedicar à minha salvação, né? Então vamos lá, Cristo me escolheu, me envia para salvar almas. Como é que eu vou salvar almas se eu não sei ser salvo, se eu ainda não caminhei esse caminho de salvação? Como é que eu vou evangelizar se eu não me abro ao Evangelho? Como é que eu vou ensinar a rezar se eu não rezo? Não é somente ir pregar, ensinar boas práticas virtuosas, não é somente ir lá e fazer aquilo que a gente acha que é certo. Assim, dessa forma nós seremos sepulcros caiados, né? Eu não posso ir ensinar o que eu não vivo, né? Se nós somos cristãos, se a gente quer ensinar os outros a ser cristãos, os primeiros cristãos precisam ser nós. Precisamos ser os primeiros cristãos obedientes em tudo que Jesus nos ensinou, né? Seremos uma imagem de bom cristão, preocupados com uma aparência, uma vaidade, preocupados com uma popularidade, né? Preocupados em ter um nome conhecido, preocupar com com honras, né? Na verdade seria uma grande insensatez um apóstolo querer levar a palavra de Deus, ensinar as virtudes, as boas práticas, querer ensinar a rezar, querer gerar almas fervorosas para Deus. Seria uma insensatez ele fazer tudo isso com suas próprias forças, querer ensinar os outros a ser cristãos com os seus próprios exemplos, com suas próprias vaidades. Se nós queremos ensinar os outros a ser cristãos, nós precisamos ensinar Cristo aos outros, e para ensinar Cristo nós precisamos conhecer Cristo. Conhecer Cristo pessoa, conhecer a personalidade, conhecer esse amor sensível, esse amor paterno, esse amor irmão de Cristo. Quando a gente tem esse conhecimento, essa amizade, essa intimidade de falar e ouvir, é que a gente pode ir ao encontro dos outros para anunciar. É preciso viver para poder anunciar. Cristiane mudou agora. Cristine, não estou enxergando direito. Preciso usar óculos, meu Deus. Ora, se Cristo é o fim último de todas as coisas, é somente por meio dele, com ele e nele, que iremos, no nosso apostolado, conseguir um bom êxito. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com toda a honra e toda a glória. Somente quando a gente faz tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo, é que toda a nossa obra, todo o nosso apostolado, ele tem um bom êxito. Cristo deve ser a vida das obras. Cristo deve ser a vida das obras, o início, o meio e o fim.
É Cristo que tem que guiar e dizer como tudo acontece. A primeira palavra tem que ser a de Cristo, a palavra do meio tem que ser a de Cristo, a última palavra tem que ser a de Cristo. O apóstolo deve ter a consciência que é apenas um cumpridor do que Cristo manda, um servo obediente apenas. O apóstolo tem que ter a consciência que ele é simplesmente um instrumento. E a gente tem que ter a consciência que se nós somos um instrumento por si só ali ele nada faz, não faz nada, ele não toca música nenhuma, Um instrumento, bota um violão ali, toque, ele vai tocar? Não vai tocar, É preciso que o músico pegue aquele instrumento e comece a tocar, comece a dar as notas. Cristo que deve ser o músico das nossas obras. Se você é pregador, se você é cantor, se você é líder de algum grupo, líder de algum movimento, saiba que você é um instrumento e Cristo tem que ser o músico da sua obra, daquilo que você faz por Ele. É Ele que tem que dar as notas, dar o tom, dar o ritmo, dar a melodia, é Cristo, não somos nós. Vaidosos como nós somos, cheios de orgulhos, cheios de apegos, a nossa tendência sempre será colocar nas nossas obras a nossa marca. E é aí finalmente que entra a vida interior. Finalmente, é aí que entra a vida interior. No meio das nossas obras, tendo essa consciência, precisamos da vida interior. E aí a gente vai tentar definir nessa live, nessa formação, o que é vida interior. E aqui nós vamos falar tudo isso, toda essa meditação que eu fiz até agora é uma meditação minha, não tem no livro. A meditação do livro vai ser a partir de agora. Então você anota aí 11 verdades sobre a vida interior. 11 verdades sobre a vida interior. Você que está lá na lista de transmissão vai receber isso pelo PDF. Porém, é importante que você anote, porque quando a gente anota, a gente decora, a gente lembra, a gente marca, tá? É mais fácil o aprendizado. 11 verdades sobre a vida interior. Marina mandou agora, que diminua nós para que Cristo cresça, Que eu diminua e Ele cresça, a frase de São João. Temos que ser cheios de Cristo para servirmos verdadeiramente o Isaac. E o meu viver será acorde teu, Senhor, meu Deus. A Carol mandou agora, Carol lá de Tomeaçu, no Pará. Tudo bom, Carol? Grande abraço. Vamos lá, 11 verdades sobre a vida interior, segundo o autor do livro A Alma de Todo Apostolado. Primeira verdade, o que é a vida interior? A vida interior é a vida do próprio Jesus em mim, pela fé, esperança e caridade. A vida interior é a vida do próprio Jesus em mim, pela fé, esperança e caridade. Então, pelas 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, Cristo vive em mim. Quando eu pratico essas virtudes, eu estou imitando Cristo. Quando eu estou praticando essas 3 virtudes, eu estou sendo um outro Cristo, porque essas virtudes elas me ligam diretamente a Deus. Ninguém teve mais fé do que Cristo, ninguém teve mais esperança do que Cristo, ninguém teve mais caridade do que Cristo. Então, a vida interior é a vida de Jesus dentro de mim por essas virtudes. Sem essas virtudes eu não estou tendo vida interior. Aí a gente precisa entender a vida do batismo, da crisma, eucaristia, confissão, tudo isso não é vida interior. Isso é minha vida cristã, isso é minha vida como católico. A vida interior é como a comparação entre a ação da cabeça e do coração e dos membros, Uma ação interior. Imagina os braços, Os nossos braços ele é exterior, ele faz, mas o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso sangue, tudo que está acontecendo dentro de nós é a nossa vida interior, aquilo que nos mantém vivos. Então é uma ação interior, quase que insensível às minhas faculdades naturais, mas necessária para manter a minha fé viva. Porque o nosso sangue correndo, ele mantém o meu corpo vivo, mas para manter a minha alma viva, manter a minha fé viva, eu preciso da vida interior. Como o nosso corpo ele precisa de alimento, a nossa vida interior, a nossa alma precisa da oração e da palavra de Deus, a palavra bíblica, a palavra da pregação, a palavra do Evangelho. A vida interior é a vida da minha alma. A nossa alma vive
mas quando ela vive em Jesus, pela virtude da fé, esperança e caridade, a gente pode dizer que é uma vida interior. Segunda verdade, Jesus comunica-me seu Espírito Santo por meio desta vida. Jesus me comunica o seu Espírito Santo, ele manda o Espírito, ele opera o Espírito Santo por meio da vida interior. Caso eu não coloque nenhum obstáculo, Cristo será o meu pensar, meu julgar, meu amar, meu querer, meu sofrer. Cristo será tudo. Cristo, todas as minhas ações. Se eu não colocar nenhum obstáculo a Deus, ao Espírito Santo, Cristo será tudo. Todas as minhas ações serão Cristo, não serão eu. Todas as minhas ações exteriores serão a manifestação da vida de Jesus em mim. Ou seja, a minha vida interior é a vida de Jesus em mim. Se eu não colocar nenhum obstáculo a Deus, Cristo, todas as minhas ações serão a manifestação de Jesus em mim. Aí a gente vai poder dizer como São Paulo, lá em Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é a vida interior, vida de Cristo em mim. Ele faz tudo, ele opera o Espírito Santo. A gente precisa entender, uma coisa é a vida cristã, que é Eucaristia, confissão, sacramentos, né? Vida cristã. Quando a pessoa pega essa vida cristã e começa a ser uma pessoa que reza, uma pessoa que canta, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que serve, ela entra em um outro grau. Ela passa do grau de somente fazer o que é necessário para ter uma vida de piedade, uma vida piedosa, uma pessoa de oração, uma pessoa que reza. Quando essa pessoa, nessa vida piedosa, cumprindo todas as obrigações da vida cristã, ela começa a viver as virtudes da fé, esperança e caridade, ela começa a viver de Jesus, perceber que Jesus está dentro dela e começa a permitir que Jesus faça tudo por ela e tudo nela, ela entra na vida interior, que é um outro grau, né? Às vezes a gente está na vida cristã e acha que é santo, às vezes a gente é só uma pessoa piedosa e acha que é santo, mas na verdade a gente entra na vida interior. E essa vida interior ainda não é santidade. Quando a gente pega essa vida interior, que a gente permite que Deus faça tudo em nós, Deus vai infundindo aos poucos uma graça cada vez maior que vai me unindo a Ele, até eu chegar na vida de santidade. E aí, quando a gente tem uma união da nossa alma, quando a gente faz tudo por Deus, que Deus é tudo em nós, nós temos uma vida de santidade. Mas quando essa união se torna uma união nupcial, uma união consumada, a gente chega na santidade consumada. Então, olha os graus de santidade, né? Às vezes a gente é só uma pessoa piedosa e acha que já é santo, né? Na verdade, é mais 500. Na verdade, a santidade é um grau muito mais elevado. A vida interior, ela é a minha vida cristã aperfeiçoada. A vida cristã, ela se limita aos esforços necessários para conservar a graça em mim, conservar a graça santificante. Mas a vida interior, ela vai mais além, ela visa desenvolver essa graça. Então, quando eu sou só uma pessoa piedosa, quando eu cumpro tudo que a igreja manda, eu estou apenas conservando a graça em mim. Eu me confesso, não estou em pecado. Então, eu estou ali me preocupado em não pecar. Eu estou apenas conservando a graça. Mas quando eu vou permitindo que Deus seja tudo em mim, essa graça que eu estou conservando, ela vai se expandindo, vai se desenvolvendo, vai se tornando mais perfeita na medida de Cristo, segundo as virtudes. E isso vai sendo a minha vida interior até o caminho da santidade. Então, a vida interior é isso, até agora. Terceira verdade, eu não posso me deter muito em uma coisa só. Qualquer coisa vocês falam aí, Christian, adiante, porque eu não quero fazer uma segunda live. Terceira verdade, me privaria desta graça se eu não me esforçasse para ter uma fé precisa de Cristo em mim. Eu estaria privado dessa graça da santidade, dessa graça santificante, se eu não me esforçar, se eu não colocar na cabeça que Cristo está dentro de mim. Eu preciso ter uma fé viva, uma fé ardente para entender, Cristo está dentro de mim, Cristo habita dentro de mim. Se Ele está dentro de mim, eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Eu preciso entender que Cristo está dentro de mim. Se Ele está dentro de mim, a gente tem que permitir que Cristo seja tudo em nós, que Cristo viva. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A gente tem que ter essa plena consciência da vida interior para que a gente permita que essa vida interior vá expandindo a nossa graça até chegar na santidade. Quarta verdade, lembrando que
vocês vão receber isso no PDF, vocês vão poder ler com mais calma, sublinhar e etc, tá? Mas é preciso que eu fale um por um aqui para que seja mais compreensível. Quarta verdade: a minha vida interior pode crescer a cada instante na proporção da intensidade do meu amor, por meio sempre de uma nova graça, todas as vezes que eu tenho a presença de Jesus em mim. Ou seja, a minha vida interior ela vai crescer todas as vezes que eu agir por Cristo, mas não só quando eu agir por Cristo. Ela vai crescer à medida da intensidade do meu amor nas minhas ações. É o que Santa Teresinha de Jesus fala sobre a pequena via. Ela se acha indigna o suficiente para trilhar o caminho da perfeição. Então o que ela faz? Eu quero encontrar um elevador que me leve até Jesus. Eu vou me colocar, porque eu sou pequena demais, eu vou me colocar nas mãos dele com muito amor e ele vai me levar. Pronto. Essa é a pequena via. Não fazer grandes coisas, não fazer grandes obras, fazer as pequenas coisas, mas com muito amor. A intensidade do seu amor é que vai fazer a virtude, é o que vai fazer a graça santificante, é o que vai fazer a sua santidade crescer dentro de você. A intensidade do seu amor, né? Não é a grande obra, é a pequena obra, mas com muito amor. Você pode fazer uma grande obra, sim, mas quanto maior a obra, maior o amor. Se você faz uma pequenininha obra, uma pequena obra, você tem que colocar muito amor naquela obra. E essa intensidade do amor vai fazer a sua graça crescer. É o amor que a gente coloca nas coisas que a gente faz, certo? Quinta verdade: a tríplice concupiscência causada pelo pecado original e aumentada por cada pecado que eu cometo no dia a dia, gera em mim elementos de morte opostos à vida de Jesus. O que é a tríplice concupiscência? São os três pecados, as três concupiscências que definem os pecados capitais. A concupiscência da carne, né, gula e luxúria. A concupiscência dos olhos, inveja, ira, né, que é da possessão. E a concupiscência da soberba, né, que é o orgulho, a soberba, que é a nossa concupiscência de dominação. Essas três concupiscências que nós temos desde Adão e Eva, todas as vezes, quando ela é aumentada pelos pecados que nós cometemos, isso vai gerando em nós elementos que vai nos afastando da vida de Jesus, isso vai nos separando. Só que o que acontece? Essas tentações, elas acontecem na nossa vida, né? Quando a gente cai nessas tentações, a nossa vida interior ela diminui. Porém, e pode até suprimir a nossa vida interior, a nossa vida de santidade. Porém, se a nossa vontade, se o nosso querer, se a nossa determinação resistir a essas tentações, essas inclinações, elas não causarão mal algum à nossa vida interior. Pelo contrário, fará a nossa vida interior crescer ainda mais. Ou seja, quanto mais eu resisto aos pecados, às minhas tentações, às minhas inclinações, do meu corpo, do meu humano, porque isso está em nós, mas a minha alma, a minha santidade que está na minha alma, vai crescer e se expandir, tá certo? É por isso que a gente pratica o jejum, a esmola e a oração na quaresma, e também os votos evangélicos, né? A pobreza, a castidade e a obediência. É para resistir a essas tentações, que é uma inclinação natural do nosso corpo, é a nossa concupiscência. Isso está lá em São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no tomo 2. A sexta verdade. Sem o uso de determinados meios, a minha inteligência se obscurece e a minha vontade se torna fraca para resistir às tentações. Sexta verdade: se eu não me colocar em oração, se eu não usar do sacramento, se eu não ler a palavra de Deus, a minha inteligência, a minha razão, ela vai se enfraquecer diante de Deus e vai fazer com que a minha vontade, a minha determinação em resistir aos pecados, ele vá se enfraquecendo. Então, se eu não rezar, se eu não tenho temor a Deus, se eu não tenho uma presença ativa de Deus na minha vida, eu vou ficar cada vez mais fraco, eu não vou ter mais forças para resistir às tentações.
né? Então isso vai causar em mim uma tibieza da minha vontade, a tibieza, essa preguiça espiritual, essa fraqueza, essa moleza espiritual, que eu não tenho vontade de rezar, que eu não tenho vontade de resistir às tentações, né? Isso é a dissipação, a covardia, a ilusão. Isso me faz cair em pecados veniais e dessa forma dispõe a minha alma para cair nos pecados mortais. Porque se eu acabar caindo nos pecados mortais, se eu acabar me inclinando, estando fraco, com essa tibieza da vontade, com essa moleza, com essa preguiça espiritual, eu tenho que romper imediatamente com essa preguiça espiritual e tenho que fazer de tudo para sair desse estado espiritual, reavivando com grande fervor o nosso temor a Deus, né? O nosso temor a Deus, o nosso Senhor, eu não quero pecar contra o Senhor, não quero te ofender, isso é o nosso temor a Deus. Eu tenho que pensar, tenho que meditar sobre o fim da minha vida, sobre a minha morte, sobre o inferno, sobre o paraíso, né? Eu tenho que fazer de tudo, colocar na minha cabeça, ter um fervor para não pecar, para dizer, meu Deus, eu preciso balançar, chacoalhar a minha vida e falar, eu preciso ser santo, eu preciso vencer o pecado, eu quero vencer o pecado. A gente tem que reavivar o nosso temor a Deus. Santa Jacinta tem uma frase excelente, que ela diz, se as pessoas soubessem o que é a eternidade, elas fariam de tudo para não ir para o inferno. Imagina, a gente não aguenta um segundo com o dedo no fogo, né? Imagina uma eternidade queimando no inferno. Então, se as pessoas soubessem o que é a eternidade, as pessoas fariam de tudo para não ir para o inferno. Então, se a gente cair num estado de preguiça espiritual, de não conseguir sair do pecado, de não ter vontade de rezar, a gente tem que reavivar com grande fervor esse temor a Deus. 7ª verdade: se a minha sede de Jesus deixar de aumentar, deixar de crescer, é pela minha falta de recolhimento. Ou seja, se esse fervor que eu tenho de querer Deus, de estar com Deus, ele não for crescendo, se ele não for só diminuindo, estagnando ali, a gente não conseguir desenvolver essa fé, esse amor ardente a Deus, é porque eu não estou me recolhendo. Às vezes a gente acaba rezando somente com a boca, a gente acaba lendo, mas não colhe os frutos, a nossa oração ela não tem fruto nenhum, né? A gente o recolhimento, o verdadeiro recolhimento é quando a gente silencia tudo ao nosso redor, silencia as nossas paixões, silencia todos os nossos desejos, né? A gente silencia tudo, os nossos planos e deixa Deus falar, né? Quanto mais a gente permitir que Deus fale e quanto mais a gente tenha humildade para ouvir o que Deus está nos falando, é que a nossa sede vai aumentar, né? Então, para isso, a oração constante, sobretudo oração pela manhã, né? Quem está de quarentena acordando 2, 3 horas da tarde, né? Marcos França, de lá do Salvador Lira, acordando 3 horas da tarde todo dia, né? Gente, a oração pela manhã é melhor oração, porque a gente às vezes quer rezar à noite, só que à noite a gente só dá o bagaço para Deus. Dê a sua manhã enquanto você está ali disposto, né? Vá dormir cedo, tem horário, tenha disciplina para rezar de oração, tenha uma rotina séria, tenha consciência que a sua salvação é a razão principal da sua luta diária, né? A gente luta tanto pelo nosso trabalho, pela nossa faculdade, por tudo que a gente está fazendo, mas tudo isso passa e o que resta não. Tudo isso passa e, na verdade, a nossa vida começa na nossa morte, quando a gente vai para a vida eterna, para a eternidade. Isso aqui, como Santa Teresinha fala, a vida é um brevíssimo segundo, a gente tem que colocar em mente a nossa eternidade. Então, a nossa disciplina, aquilo que a gente deve lutar no nosso dia, é pela nossa santidade, pela nossa salvação, pela nossa oração constante, para conhecer mais Deus e que desejá-lo cada vez mais. Então, a vida litúrgica, os sacramentos, as comunhões espirituais, exame de consciência, leitura espiritual, né? Esse é o nosso recolhimento, aquilo que a gente deve fazer diariamente. Sem vida interior, sem recolhimento, os pecados veniais vão se multiplicar e dessa forma eu farei com que os meus pecados mortais explodam, né? A gente peque deliberadamente. Pode acontecer que a gente peque pecados veniais e a gente não está nem aí, a gente não tem nem mais peso na consciência. Isso já é um grau de pecado muito grande, na verdade.
E a gente vai viver dessa forma somente de uma aparência, sabe? A gente vai viver uma aparência, a gente finge que reza, mas a gente peca pecados veniais. Isso é um desmantelo, como diz um padre. Oitava verdade. Estão anotando? Espero que sim. Essa aqui é importante. A vida interior será a medida da minha guarda do coração. A medida da minha guarda do coração. À medida que eu guardar o meu coração das minhas paixões, das seduções mundanas, quanto mais eu separar o meu coração das ilusões, é aí que a minha vida interior vai crescer. Se eu permitir que o meu coração se apaixone por famosinho, por programazinho de TV, por aplicativo, por joguinho, por dormir muito, por comer muito, por vaidade, por maquiagem, por namoradinho ou namoradinha que não dá em nada. Se eu permitir que o meu coração seja um coração fácil de ser seduzido por qualquer coisa exterior, a minha vida interior ela não vai se desenvolver. Lá em Provérbios 4:23 vai dizer: aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do coração, porque dele é que procede a vida. A nossa vida vem do nosso coração, não só do nosso corpo, que ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo, mas a nossa vida interior procede do nosso coração. Se a gente preservar os nossos sentimentos de se apaixonar por qualquer coisa vã, a nossa vida interior ela vai crescer. Então nós precisamos vigiar como um sentinela todas as nossas ações. Preciso vigiar todos os movimentos do nosso coração, a fim de que ele não caia nessas paixões, que é fruto do amor próprio desordenado. Eu me amo desordenadamente, então eu quero encontrar coisas que satisfaçam esse meu amor, essa minha paixão, essa minha carência. Então a gente deve cuidar desse coração para que ele não seja um coração carente que queira se entregar a qualquer paixão por aí. A guarda do coração ela exige recolhimento, ela exige questionamentos, ela exige vigiar, ela exige orar, ela exige que eu faça um exame de consciência na minha vida, onde é que eu estou apaixonado desordenadamente. A gente precisa deixar o nosso coração livre para Deus. Deus ele quer ser o rei do nosso coração, Deus ele quer reinar no nosso coração. A palavra paixão do grego se traduz como patos, deriva patologia, doença, sofrimento. Então quando a gente está apaixonado, quando a gente tem essas paixões, isso é na verdade um estado de doença, isso não é nosso, isso é uma fraqueza humana nossa, uma carência. Então a gente deve guardar o nosso coração para que a nossa vida interior cresça. Nona verdade: quando uma alma busca imitar Jesus, Jesus reina nela. Se você buscar imitar Jesus em tudo que ele fez, ele vai reinar em você. O que Jesus fez? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então para imitar Jesus, a gente não pode fazer a nossa vontade, a gente tem que fazer a vontade de Deus. João 6,38. E o segundo grau da imitação, a gente deve fazer o que Santo Tomás de Aquino chama de agere contra, agir contra a nossa natureza, agir contra a nossa vontade. Então, Romanos 15, versículo 3. Jesus não procurou o que lhe era agradável. Jesus não fez aquilo que era confortável assim. Lá no Getsemane, a oração de Jesus: Senhor, se possível, Pai, se possível, afasta-se de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Ele abraçou o sofrimento por amor do Pai, ele fez o que o Pai queria, ele fez o que Deus queria. Então essa é a imitação de Jesus, imitar Jesus, fazer a vontade do Pai e não fazer a minha vontade, certo? 10ª verdade, já são 10 horas, amém, 10 horas, 10ª verdade. Jesus sempre, manda um amém aí no comentário, por favor, obrigado. Jesus sempre oferece todos os meios para regressar à vida interior. Jesus quer que nós tenhamos vida interior, Jesus quer, então ele faz de tudo, ele faz todos os meios para que a gente volte a essa vida. Então mesmo no meio de provações,
O Senhor nunca deixa de nos alegrar, mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de sofrimentos. O Senhor nunca nos desampara, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa só, nunca nos deixa só. Ele sempre vai fazer de tudo para que a gente consiga voltar à vida interior, mesmo no meio das tribulações. Por que os mártires foram mártires? Porque eles ali com a faca para ser cortada, para cortar o pescoço deles, eles estavam felizes e alegres porque estavam indo de volta para Deus, estavam em oração. Isso é vida interior. O Senhor permite que nós nunca abandonemos a vida interior. Quem abandona a vida interior somos nós. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa vida interior séria, certo? 11ª vontade, última, verdade. Deus quer que eu me santifique e me dedique às obras do apostolado. Eu acho que são 10 verdades sobre a vida interior e uma 11ª que é uma conclusão de tudo. Deus quer que eu seja santo e quer que eu me dedique às obras do apostolado, às obras de evangelização, às obras de levar a salvação aos outros. Como eu disse na outra live, a maior caridade que tem é dar Deus para o outro. Então Deus quer que nós sejamos caridosos a esse ponto. É Ele que quer, Deus quer as obras, porque, como eu disse, é uma necessidade. Então Ele quer que eu seja santo e quer que eu seja santo me dedicando nas obras. Então eu devo gravar na minha cabeça, devo gravar na minha testa, devo botar na minha cabeça: Jesus quer ser a vida dessas obras. Os meus esforços por si não são nada. É o que diz em João 15, versículo 5. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Apóstolo, não seja um obreiro, seja um apóstolo. Sem Deus você não pode nada. Sem mim nada podeis fazer. Somente serão úteis e abençoadas por Deus as nossas obras quando, por meio da verdadeira vida interior, elas estiverem unidas à ação de Deus, à ação vivificadora de Deus. Então, assim, elas se tornarão onipotentes. O que diz Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus, naquele que nos fortalece, naquele que nos dá força, nós podemos tudo. Se as obras se elas viessem da confiança orgulhosa dos meus talentos, se as obras que a gente faz fossem feitas por nós, planejadas por nós, que fosse a gente que estivesse fazendo ali com os nossos talentos e aquilo que a gente acha que é belo e certo, as nossas obras, elas com certeza seriam rejeitadas por Deus. Então a gente pode tudo naquele que nos fortalece, em Deus. Sem Deus nada podemos fazer, sem mim nada podeis fazer. Então, consciente dessa importância, consciente desse princípio, nós faremos dos nossos retiros, das nossas meditações, das nossas orações, um exame de consciência sério para saber se nós estamos realmente convictos da nulidade das nossas ações, Então, todas as vezes que a gente for fazer um exame de consciência, a gente tem que ir lá meditar: Senhor, o que eu estou fazendo sem o Senhor? O que eu estou fazendo sem a Tua mão, sem a Tua graça? O que eu estou fazendo pelos meus caprichos? O que eu estou fazendo pelos meus talentos, pelas minhas qualidades? O que eu estou fazendo por mim mesmo? Então a gente tem que, nas nossas meditações, sempre fazer esse exame de consciência. Não é só fazer um exame de consciência dos nossos pecados, mas fazer um exame de consciência da finalidade das nossas ações, do meio que nós estamos utilizando para fazer tudo aquilo que nós fazemos. A gente vai ter que encontrar ali qualquer vaidade, qualquer resquício de vaidade, qualquer resquício de uma autocontemplação. A gente vai ter que encontrar ali qualquer resquício de orgulho, qualquer obstáculo que esteja nos afastando do auxílio de Deus. A gente tem que buscar encontrar nessas meditações, e a gente tem que pedir a Deus que Ele afaste toda a vaidade, todo o orgulho. Ter a vida interior, ter uma viva vida interior, e tornando-a a base da existência da alma, então nós já tornamos neste mundo uma felicidade, uma participação da vida celeste. A vida interior é a vida dos predestinados, a vida interior é a vida dos santos. O fim da criatura humana é unir-se a Deus, toda a nossa felicidade está nisso. Então, desde agora, a gente já tem que nos unir a Deus,
e todas as nossas ações, tudo aquilo que fizermos, todas as nossas obras, a nossa evangelização, a nossa missão será cheia de Deus e não de nós. Mas à medida que a gente for humilde e se rebaixar e deixar que Deus cresça, que Ele faça, e nós seremos assim somente instrumentos, e Ele será o músico das nossas vidas. Nesse estado, a alma ela ganha um estado celeste, ela se torna um céu vivo. A vida interior, para finalizar, ela é comparada ao coração, né? Nós vivemos sem os braços, mas a gente não vive sem o coração, né? O coração ele bate de dia e de noite, ele não pode parar, né? Da mesma forma a nossa vida interior, a nossa oração constante, a nossa vida interior constante, ela não pode parar. E pelo nosso coração passa todo o sangue que vai para todos os nossos membros, né? Então, sem a graça que vem da vida interior, que é o nosso coração, os nossos membros, o nosso corpo, a nossa alma, ela não vive. É pela vida interior que passa toda a graça de Deus e vai a todos os membros e faz com que a gente haja somente por Deus. Então, assim é a comparação da vida interior, da vida de oração com a vida de obras sem vida interior. Tá certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Espírito Santo, vem sobre os nossos corações, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa alma, Espírito Santo. Fazei com que a nossa graça, a Tua graça em nós cresça abundantemente e faça com que a gente deseje ardentemente a santidade. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor, somente a Ti. Afasta de nós, Senhor, toda a vaidade, afasta de nós todo o orgulho, afasta de nós todos os nossos caprichos, faz com que as nossas obras, faça com que as nossas missões, o nosso apostolado, a nossa evangelização seja cheia do Teu Espírito Santo, seja cheia da Tua graça, Senhor, seja cheia de Ti e não de mim, Senhor. É preciso que eu me convença, Senhor, que eu sozinho sou mais capaz de estragar tudo. Eu sozinho sou capaz de estragar tudo do que fazer algum bem. O Senhor Jesus Cristo é que pode dar vida a qualquer obra, qualquer apostolado, qualquer obra de evangelização. O Senhor Jesus Cristo, vós, Senhor, nosso Rei, é a essência, a vida da nossa obra de evangelização. Então seja, Senhor, para nós essa vida ardente que nos inflama e faz com que a gente vá por todo o mundo pregar a Tua palavra, pregar a Tua salvação, dar Deus para o mundo, dar Deus para os outros, Senhor. Opera, Senhor, em nós, opera, Senhor, na vida de todas as pessoas que estão participando dessa formação, opera, Senhor, na minha vida, Senhor. Faz a Tua graça acontecer, inflama o nosso coração, Senhor, venha em nosso auxílio, Senhor. Amém, Senhor, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó bom Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Nossa Senhora, que é a rainha da humildade, Nossa Senhora que é a pequena, a grande obra de Deus, mas que se fez pequena, menor, entre todas as criaturas e por isso foi exaltada, que ela interceda por nós e nos ensine a ser humildes, a ser pequenos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me perdoem se eu passei o que eu pretendia, né? Graças a Deus eu consegui não fazer 2 lives, mas aqueles que estão na lista de transmissão receberão agora o PDF com toda essa pregação, com a ladainha da humildade, com a meditação de Jeremias 1, que nós lemos no começo, e também receberão algumas músicas para que nesse tema desta palestra a gente possa rezar com esse desejo de se dedicar às obras de evangelização, mas tendo Jesus como essência, tendo a vida interior, a vida de oração. E a Tainara falou agora, deixa a live salva, assim vai ficar salva. Eu vou tentar baixá-la e postar no YouTube também. Eu postei a primeira live no YouTube, a segunda vou postar, se eu conseguir também, vou postar no YouTube também, tá? Um grande abraço a todos, uma boa noite,
que por meio de vós, Maria, eu alcance a graça da humildade, do desapego do espírito mundano, do desapego da minha inclinação a mim mesmo, meus interesses e minhas paixões. E a live já está encerrando. 1 hora de live, graças a Deus deu tempo. 20 segundinhos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Encerrando. Boa noite.